Bom dia, boa tarde, boa noite, canal Alexandre Lucas Flá, chegando aí no vídeo, um vídeo bem especial, como sempre especial estar encontrando vocês aqui pelo YouTube, pedindo aos amigos, humildemente, a inscrição para quem não é inscrito aqui do canal Alexandre Lucas Flá. Quem já é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, todos os comentários são respondidos, quem não conhece o canal vai se surpreender com isso. Você bota o comentário, quase que imediatamente eu estou conversando com vocês. A ideia do vídeo é essa. São vídeos que eu chamo de vídeos vivos, são vídeos lives. Então vamos ao que interessa, vamos à conversa, porque o tempo urge, o tempo não para, e o Campeonato Brasileiro é o assunto, e o balanço geral desse Campeonato Brasileiro é a ideia desse vídeo. O que está acontecendo nesse Campeonato Brasileiro? O que está acontecendo depois do final dos estaduais? A coisa está pegando no breu? O Flamengo especificamente tem aí um confronto contra o Clube do Remo que não figura na primeira divisão há muito tempo, décadas fora da primeira divisão, mais de 30 anos, e agora, nessa quinta-feira, Flamengo e Clube do Remo jogam no Maracanã, depois de 23 anos. 2003 foi a última vez que Clube do Remo e Flamengo se encontraram na oportunidade pela Copa do Brasil, uma vitória de 4-0 do Flamengo. O que você estava fazendo em 2003? Me responde aí, bota aí nos comentários. Flamengo 4-0 no Maracanã, último encontro de Flamengo e Clube do Remo no estádio Mário Filho. Zanovelli, Paulo Zanovelli, 36 anos, árbitro mineiro, vai apitar essa partida entre Flamengo e Clube do Remo. Enquanto o time principal enfrenta o time de Belém, né? o time do Pará, o Clube do Remo, o time sub-20 está lá na disputa da Libertadores, vai enfrentar nesta quinta-feira o Olímpia. O jogo acontece às 16 horas, horário Brasília, Flamengo e Olímpia. Na outra semifinal, o Palmeiras pega o Santiago Wanderers do Chile, para se definir aí a grande final dessa Libertadores que o Flamengo Sub-20 busca o tricampeonato. Mas antes de a gente continuar com campo e bola, vamos falar também do futebol brasileiro fora das quatro linhas, a questão aí da Liga, da Libra, que vai aí balançando, balança, mas não cai, ou cai. O que vocês acham? Vamos olhar essa reportagem aí para depois dar sequência ao nosso vídeo. A reportagem do UOL. Então, a disputa entre Flamengo e Palmeiras, de um lado, com seus aliados respectivos de cada lado, é para que você faça a gestão desse contrato de TV até 2029, dentro dessa Libra meio morta. E tem uns clubes que estão no meio ali, meio neutros. É o Atlético Mineiro, que está se envolvendo, mas está neutro por enquanto, e o São Paulo e o Santos, que, pela informação que eu tenho, estão meio alheios à briga, estão cuidando dos seus próprios problemas e não estão participando muito da disputa atualmente desde que o Casares saiu. Hoje você tem diretores que ficaram só por extensão de mandato, eles não estão eleitos, né? Um deles é o cara do Red Bull, o André Rocha, e o outro é o do Bahia, que substituiu o Casares, o Raul Aguirre. Mas o entendimento lá do pessoal do Flamengo e do Grêmio é que você tem que trocar essas pessoas, tem que ter uma nova eleição. Então é mais uma disputa dentro da Libra, enquanto a gente já sabe que aquele dinheiro lá que estava em disputa continua em arbitragem, disputa lá da divisão de dinheiro do Flamengo, e tem essa disputa pela gestão do contrato. E como você bem disse, é uma entidade meio morta. Verdadeiramente, os clubes não se entendem dentro de campo, muitas vezes, mas fora de campo não se entendem praticamente nunca. Esse momento do futebol brasileiro aí, vocês viram a reportagem sobre a questão da Libra. Está tremendo, está balançando, deve estar para realmente. Não funciona, né? A questão. E a CBF, vida longa para a CBF agradece. Dentro de campo, vamos aí analisar os adversários. Rapidamente eu botei aí 4 clubes aí para a gente falar deles. Começar pelo líder eventual do campeonato, o São Paulo Futebol Clube, que está aí momentaneamente liderando a competição. O São Paulo vai tentar se manter aí na ponta do campeonato. É difícil. O que acontece com o São Paulo é quase uma coisa inesperada, vamos dizer desta forma, já que o Roger Machado assumiu o time depois de uma queda do Hernan Crespo, que caiu em função de questões até de declarações dele, não só de performance. O que acontece com o São Paulo? Porque o São Paulo está performando, na minha opinião, na opinião de vocês. Vamos lá. O São Paulo tem ali no Lucas Moura um jogador que é o cérebro do time, é o comandante do time, um jogador veterano de boa qualidade, voltou a atuar depois de um período contundido, assim como o Jonathan Calleri, que é o centroavante, também voltou a atuar.
e atuar em boas condições, inclusive está precisando discutir renovação de contrato, permanência no clube, e os motorzinhos do meio-campo que estão funcionando, que funcionam. Marcos Antônio, que o Flamengo namorou na temporada passada, para arrefecer um pouquinho a questão do Marcos Antônio, volante do São Paulo. E o outro jogador que o São Paulo contratou, que é o outro motorzinho ali, faz par com o Marcos Antônio, que é o Danielzinho, que veio do Mirassol. Esses dois motores dão ali sustentabilidade para o meio-campo segurar o ataque e o time está rendendo. Não é um time que faz um futebol bonito, o Roger Machado é um treinador, como eu costumo dizer, um treinador refrigerante de 3 litros, na metade ele perde o gás. O São Paulo pode perder o gás na metade da competição? O que vocês acham? Botem aí nos comentários se o São Paulo é um time para brigar pela ponta da competição até o final. Esse campeonato que a gente sabe que é muito longo, vai demorar muito para acabar. Isso aí praticamente 11 meses de campeonato brasileiro. A gente vai ter a parada agora para a data FIFA, que é uma outra casca de banana no meio do caminho. Então, o São Paulo faz um início de campeonato dentro do contexto ou está totalmente fora do contexto? É realmente, como eu brinquei, aí ó, o refrigerante de 3 litros, que a qualquer momento o gás acaba e ele fica pelo meio do caminho. Na sequência, pertinho do São Paulo, outro time de São Paulo, o outro time paulista, tá ali, é o Porquinho. O Palmeiras, que está sempre ali protagonizando na ponta das tabelas, chegar, né, na briga pelo campeonato. Mais uma vez o Palmeiras aparece, está ali na segunda posição, é um time que dá trabalho, a gente sabe disso, vai fazer uma partida fora de casa, enfrenta o Atlético Mineiro, que está ali combalido, tropeçando nas pernas, e o Palmeiras teve aí a saída do goleiro Everton. Carlos Miguel me parece um goleiro muito aquém, mas eles trouxeram reforços, principalmente o John Ares. O que vocês acham desse plantel, desse elenco do Palmeiras 2026? É tão bom quanto o 25? É inferior ao 25? Ou é melhor que o 25? Bota aí nos comentários, vamos falar dos nossos adversários. São Paulo está perdendo gás, vai perder gás, segura a onda, o caminho está certo. Palmeiras tem time, tem plantel para competir com o Flamengo? O que você acha? Esse ano o Porquinho vai dar mais trabalho do que deu ano passado? Que a gente jantou eles no Campeonato Brasileiro e na Libertadores? Como vai ser essa briga? Qual a opinião, qual a previsão dos amigos? Deixe os comentários. Se o Palmeiras está aí nas pontas da tabela, como no ano passado, tem um time que surpreende negativamente, que está aí muito abaixo, está no penúltimo lugar, só à frente do Internacional. Aliás, o Internacional que eu acho que esse ano vai cair, pelo jeito que está. O time que está em penúltimo lugar é a Raposa. O Cruzeiro realmente faz uma campanha decepcionante. O técnico Tite caiu depois de uma sobrevida que ele ganhou com o Campeonato Mineiro, mas ele acabou caindo, não sustentou. E tem aí o treinador Wesley Carvalho, né, que é o substituto eventual ali, auxiliar técnico de emergência que está assumindo ali. Estão atrás do Arthur Jorge. Pode ser que o Arthur Jorge, uma multa rescisória bem alta, venha para o Cruzeiro. O Cruzeiro está num momento ruim, não teve jogadores que tinham expectativa de serem convocados, ou seja, um verdadeiro inferno astral para o time mineiro, que, como eu disse, ganhou o Campeonato Mineiro em cima do Atlético, que é outro time que também está numa desgraça danada, mas perdeu aí o rumo. Caio Jorge não tem atuado, o nome do Caio Jorge voltou aí à tona. Caio Jorge pode vir para o Flamengo, a multa rescisória é altíssima, enfim, muita gente fala que a multa não é tão alta. O que você acha? Caio Jorge vem para o Flamengo? Você gostaria do Caio Jorge no Flamengo? Mais uma vez o nome de um centroavante. O Flamengo precisa realmente contratar um outro atacante, já não é de hoje, para fazer companhia ao Pedro, para disputar a posição com o Pedro e até jogar com o Pedro. Enfim, como você está vendo o Cruzeiro? Você acha que o Cruzeiro se recupera? O Arthur Jorge chegando, o Arthur Jorge sendo contratado, o Cruzeiro tem plantel para voltar a brigar pelo G4? Enquanto o Cruzeiro se afastou aí desse protagonismo do G4, de estar ali pelas pontas de cima da tabela, está lá na ponta de baixo da tabela, tem um time que vem fazendo aí uma campanha boa, é um time, como eu coloquei aí, se eu chamei o São Paulo de surpreendente, o Palmeiras de pragmático e o Cruzeiro de decepcionante, tem um time que é organizado, né? Um time que está jogando de maneira organizada. Estou falando do Fluminense, o Fluminense Futebol Clube, que começou bem o campeonato, que tem um elenco equilibrado, né? As contratações do Fluminense são geralmente no mesmo nível, jogadores de boa qualidade, regulares, não tem nenhum cracaço,
a não ser um jogador que vem aí se destacando, até como um dos melhores do campeonato até agora, o pequenininho Lúcio Acosta, né? O Lúcio Acosta que vem realmente mostrando muito futebol, o pintorzinho de rodapé do time tricolor. O que você acha do Fluminense? Você acha que o Fluminense tem plantel, tem time para dessa vez pintar aí no G4, brigar na ponta da tabela, como ele está chegando? Ou é também um time que não vai muito além das pernas, porque tem um plantel bom, mas tem um plantel bom para regular, não bom para muito bom? Essa é a sua opinião? Deixe nos comentários o que é que vocês acham. O vídeo é dinâmico, a gente vai conversando. E o Flamengo está aí na expectativa de enfrentar o Clube do Remo, como eu falei, no Maracanã cheio. Depois de um jogo contra o Botafogo, num estádio decepcionantemente vazio, nós teremos o Maracanã cheio. Essa é a expectativa. Quase todos os ingressos já estão vendidos. O Flamengo deve enfrentar na quinta-feira, às 21h30, o Clube do Remo, num estádio bem a favor, né? O clima bem favorável ao Flamengo. O Flamengo se reapresentou na terça-feira pela manhã para retomar seus treinamentos depois de um dia de folga. A comissão técnica avaliando os jogadores, o Bruno Henrique, que era o único jogador afastado por questão de pubalgia, tem uma questão que está sendo discutida com relação à renovação de contrato. Eu acho uma questão totalmente fora de hora, extemporânea. Bruno Henrique deu algumas declarações na mídia, se mostrou chateado, dizendo que o assunto não está sendo discutido. Enfim, o que você acha? Você gostaria que o Bruno Henrique tivesse o contrato dele renovado, prolongado? Ele que termina contrato no final deste ano de 26. Você gostaria de mais um ano para o Bruno Henrique, renovação para o Bruno Henrique ou não? Deixe nos comentários, vamos conversando aí sobre o Flamengo, conversando sobre o futebol brasileiro. Esse é o balanço geral para a gente bater papo, para a gente poder interagir. Eu conto com o like de vocês, conto que vocês deixem aí a sua notificação acionada no sininho. E você que não é inscrito, se gostou da resenha, a resenha é assim. Domingo, live, 14 horas. Um abraço, saudações rubro-negras. Até a próxima.